Olá, estamos aqui para dar continuidade à segunda parte do vídeo, né? Escolher a bênção ou a maldição. Irmão, nesse primeiro vídeo, eu trouxe aí sobre o Velho Testamento, né? Ali em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 27. Em Deuteronômio também capítulo 30, versículo 19 e o 20. Nós aprendemos, né, que Deus ele propôs ao povo dele, ao povo ali de Israel, né, através de Moisés, no Antigo Testamento, a escolher a vida ou a morte, né, a bênção ou a maldição. E ali onde, através de Moisés, no Deuteronômio 30, versículo 19, Deus, através de Moisés, propõe ali, escolhe-te a vida, para que viva tu e a tua descendência, né? A tua família, a tua geração. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos? Também não é diferente para nós, nos dias de hoje, né? Para o povo, para o brasileiro, para o japonês, para o chinês, para o africano, para o boliviano, para o chileno, seja, todos os habitantes da terra. Porque a misericórdia de Deus chegou a todo o povo. Esse evangelho chegou a todas as nações, né? Como a palavra diz, através de Jesus Cristo foi feita uma nova aliança. E aquele que crê será salvo, né? Então nós precisamos entender. Irmão, mas você trouxe o Velho Testamento. Irmão, mas o que você trouxe aí só está no Antigo. O Novo não está mostrando no Novo. Então é justamente isso. Agora eu quero fazer essa segunda parte, trazer aqui agora no Novo Testamento, através de Cristo, né? O próprio Jesus Cristo nos ensinando. Amém? Eu peço a você que abra a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, tome uma emprestada, ou tire dúvida com algum irmão evangélico ou cristão, seja alguém que tenha uma Bíblia, para você meditar nessas palavras e ver realmente que testifica o que eu estou lendo aqui para você. E é o Espírito que vai revelar para você se isso é verdade, se essa doutrina é de Deus ou se não é de Deus, né? Como Jesus falava para os fariseus. Medita na palavra, nas escrituras, para ver se essa doutrina não é de Deus. E realmente essa doutrina ela é de Deus. Essa palavra não é minha. Não se sinta ofendido. Ah, esse irmão aí está trazendo algo que não é assim, não é desse jeito. Irmãos, infelizmente, para pregar o evangelho verdadeiro, são poucos que querem realmente propagar o evangelho como ele é, puro, santo e justo. É isso que nós precisamos entender. Deus, ele é Pai, ele ama os seus filhos, a sua criação, ele ama toda a humanidade. Mas por isso que ele deixou essas leis, para que o ser humano eles não venham a se destruir, como nós temos visto aí. O ser humano está se autodestruindo a si mesmo. É cada coisa, as pessoas. Eu falo de mim mesmo. Em quantas coisas eu me destruía. Em tantas coisas erradas que eu não conhecia. A partir do momento que eu abri meu coração para Jesus, eu comecei a buscar aprender com essa palavra, com seus mandamentos, o que as Escrituras, através do Espírito Santo, ensina. Aí onde eu fui aprender que tudo que é ruim tudo que eu praticava para o meu próprio mal, era vícios, era coisas que eu fazia que desagradava a Deus. Por que desagradava a Deus? Porque eu estava me destruindo. Qual o pai, qual a mãe que quer ver, que se agrada vendo o seu filho ou a sua filha se destruindo? Fazendo algo que ela mesma vai se prejudicar. Você vai dizer que é mãe, você que é pai, você vai falar, não, lógico que eu não gosto de ver o meu filho, a minha filha fazendo algo errado para ela se prejudicar. Assim também é Deus. Deus, ele olha para a humanidade, ele olha para o homem, para a mulher, para o jovem, ele olha, ele vê que os caminhos que o ser humano tem andado, as práticas pecaminosas que tem feito, pessoas ser destruídas a cada dia. Porque o inimigo, o diabo, ele é real, ele é espírito, mas a gente não vê espírito. Mas a gente vê as atitudes nas pessoas, até mesmo, eu olho para mim, quem eu era antes.
Eu era uma pessoa que eu vivia na prática da maldição. Por quê? Porque eu não vivia na prática da obediência ao Pai Celestial, a Deus. Porque se você vai lendo essas escrituras, você vai conhecendo, irmãos, uma coisa muito séria, que muitos precisam abrir o seu entendimento, né? Por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, não é a minha verdade e nem a tua verdade. A verdade é a verdade de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. Irmãos, e o que a palavra nos ensina? João 8,32. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus na minha e na tua vida. Deus, ele vai nos orientar ao caminho certo, aquilo que não vai nos prejudicar e nos destruir, e não somente a nós, mas também a nossa família, os nossos filhos, a nossas esposas, os esposos. Então a gente precisa entender o pai, a mãe. Por que está essa bagunça hoje na terra? Porque há uma destruição aí em massa. É tanta maldade, é tanta falta de respeito. A humanidade perdeu o controle. Por quê? Porque deixaram essa palavra de lado. Deixaram Deus de lado. A pessoa, ela fala assim, mas eu tenho Deus, eu tenho Jesus, eu amo a Deus. Mas como que você ama aquele que você não conhece? E como que você vai dizer, eu conheço? Como que você conhece se você não lê a Bíblia? Se você não conhece Jesus, a vontade dele, a vontade de Deus, qual é a vontade dele para mim e para a tua vida? Como que você vai dizer, eu conheço a vontade de Deus? Sim, mesmo que você conheça, mas se você não pratica, se você não obedece, como que você mostra que ama ele? Como que um filho diz que ama a mãe, ama o pai, se o pai pede algo para ele, o pai sempre quer ver o bem dele, sempre dá conselho bom para ele ou para ela, e ela nunca, ou ele nunca dá ouvido, não quer nem saber do pai nem da mãe. Como que o filho mostra que ama o pai e a mãe? É quando obedece, é quando respeita, quando vê o que o seu pai e sua mãe quer o seu próprio bem. Isso é amor, é respeito. É assim com Deus também. Nós precisamos aprender isso, deixar essa palavra entrar no meu e no teu coração. Porque não adianta eu ser hipócrita. Não adianta eu querer ser soberbo, de achar que eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu não preciso dessa palavra. Irmãos, se eu e você não buscar aprender nas Escrituras, conhecer Jesus, ter um relacionamento com Ele, ver o que Ele gosta, o que é que Ele quer, qual é a vontade dEle na minha e na tua vida. E Ele te ama, Ele quer o melhor para você e para mim. Jesus, Ele é amor, Ele morreu por mim e por você, para nos dar uma salvação eterna, para nos levar para o céu, para devolver aquilo que foi perdido lá atrás. O caso de Adão. A maldição entrou pelo homem na terra, Adão. Mas a maldição é tirada através de um homem, Jesus Cristo. Quando a gente abre o coração para Jesus, a gente acreditamos por fé, acreditar mesmo sem a gente ver Ele, mas acreditamos, cremos que Ele é real, Ele existe e Ele é poderoso. Quando a gente dá ouvido a essa palavra e começamos a praticar essa palavra, o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. Irmãos, eu vivia em várias práticas de pecado, eram muitos. E quando eu abri o meu coração e deixei Jesus entrar, o Espírito Santo, a palavra, irmãos, Ele tem me limpado, Ele tem mudado a minha história. Quanto mais a gente se entrega para Ele, mais rápido Ele vai nos tirando daquilo que nos destrói, da maldição. E veja bem, vamos abrir, peço que você abra em João 3:16 em diante. Para você entender, nós lemos no Velho Testamento, agora vamos ver no Novo Testamento sobre a escolha, minha e sua escolha. Amém? A Bíblia diz aqui em João 3,16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, seja, não morra, mas tenha vida eterna.
Olha só, irmão, presta atenção. Só nesse versículo 16. Deus me amou, te amou, amou a humanidade de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Um Filho santo, sem pecado, obediente, fez e fazia tudo que o Pai mandava, porque está aqui as Escrituras, deixa bem claro. Ele era um filho obediente. E mesmo assim Deus o entregou por mim e por você. Porque o castigo que estava sobre mim, sobre você, sobre as nações, sobre os povos da terra, o castigo, a ira de Deus, por causa do primeiro homem Adão, quando nós reconhecemos este evangelho, reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, é Jesus que morreu por mim e por você, quando a gente abrimos o coração para aprender e obedecer esta palavra, que é para o nosso próprio bem, aí Ele vem, vai mudando a nossa vida, nossa história, outro rumo, porque todos os nossos pecados, quando nós reconhecemos e se arrependemos, damos frutos de arrependimento, já não praticamos mais aquilo que nós praticávamos, desobedecendo a Deus, o poder do Espírito Santo vai nos sustentar e nos limpar de tudo que não presta na nossa vida, qual o diabo nos enganou de gerações e gerações, enganou nossos antepassados, colocou nossos antepassados no engano, e aí foi passando de geração para geração, ensinamento errado, palavrão, mentira, adultério, tudo que não presta veio de geração para geração, porque as pessoas não eram muitas vezes libertas, porque não tinham conhecimento da palavra. Então hoje é a nossa oportunidade, porque eu e você, nós temos hoje essa chance de nós aprendermos com essa palavra, para que eu e você venha ser liberto da maldição do primeiro homem Adão. O pecado reinou, o pecado ele veio para destruir a humanidade, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte para toda a humanidade. Primeiramente a morte espiritual. O acesso a Deus é barrado. O ser humano que vive no pecado, na prática do erro, do pecado, se destruindo o próprio corpo, como está escrito lá em 1 Coríntios 3, versículo 16, 17 em diante, que não sabeis vos que vós são o templo do Espírito Santo? E se vós destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá vós também? Então nós precisamos dar crédito a essa palavra. E veja bem o que vai falar no 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Novamente aqui. Deus enviou seu Filho ao mundo, à humanidade, às nações. Primeiramente foi para Israel, para Jerusalém, o seu povo escolhido. A Bíblia vai dizer que eles não o aceitaram, mas Deus estendeu essa graça para todas as nações, línguas e raças, desde que creia, desde que obedeça, desde que abra o coração para esse evangelho, desde que quando esse evangelho chega até você, você abra o coração e passa a crer por fé, não por vista. Então a Bíblia vai dizer que você vai sendo transformado, você recebe a graça de Deus, porque Deus entregou o seu Filho por amor a mim e a você. Ele te ama. Eu e você não pode reclamar que Deus não é justo, porque Deus primeiramente Ele ama, primeiramente Ele tem misericórdia, primeiramente Ele tem paciência comigo e com você, primeiramente Ele vai nos livrando de tudo, da morte, livrando de tantas coisas que Ele tem nos livrado no dia a dia. E nos livra do diabo, dos demônios. É o tempo todo os demônios querendo nos ceifar, nos destruir, e Deus nos guarda pela sua misericórdia, querendo nos dar graça através do seu Filho, o amor de Deus. E muitas vezes o que eu e você, muitas vezes o ser humano tem feito, virar as costas para Deus, preferindo a maldição, preferindo viver na morte. É isso que a palavra ensina. Então, se eu e você virar as costas para este evangelho de Cristo Jesus,
Se eu e você não decreto essa palavra, irmão, você vai continuar debaixo da maldição. Você vai continuar debaixo do juízo e do castigo de Deus. Não tem para onde eu e você correr. Só para um lugar, que é para Jesus. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele me ama. Irmãos, por isso que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode nos levar até Deus, porque Ele morreu. Foi o único que entregou a sua vida, sendo justo e santo, por mim e por você. Há mais de 2000 anos atrás, para que eu e você tenha essa escolha hoje, de poder escolher as bênçãos de Deus. Está debaixo das bênçãos, não da maldição mais. Outrora nós estávamos debaixo da maldição. Nós não tínhamos conhecimento da palavra. Talvez esse evangélico nem aqui nesse país estava, mas que não pôde alcançar a nossa geração, mas hoje alcançou. Já está aí há algum tempo, mas muitos não querem saber, não querem ouvir o que Deus tem para falar, não querem saber o que Deus quer mudar na tua vida, na tua família, te proteger, te guardar, ouvir tuas orações, te ajudar. Mas se você não abrir o coração, se você continuar virando as costas para esta palavra, ou continuar virando as costas para Jesus, como que você pode dizer que está debaixo das bênçãos de Deus, se você não quer saber de Deus, irmão? E aqui no versículo 18 de João 3,18 vai falar: quem crê nele não é condenado. Ó, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Olha aqui, irmão, como é sério. Aqui são 2 pontos. Lá no Antigo Testamento, Moisés vai anunciar: escolhe-te a vida ou a morte, as bênçãos ou a maldição. Aqui também é da mesma forma. Escolhe Jesus, porque Ele é a tua vida. Escolhe o perdão através de Cristo, porque Ele é as tuas bênçãos de Deus para a tua vida. É a graça de Deus para mim e para você. É aceitar Jesus, é aceitar a palavra no teu coração, é praticar essa palavra, é obedecer essa palavra. Como lá Moisés falou, aquele que obedece os mandamentos de Deus, esse está debaixo das bênçãos. E os que não obedecem estão debaixo da maldição. É por isso que a humanidade hoje, muitos acham que estão debaixo das bênçãos de Deus. Não estão. Os que estão debaixo das bênçãos de Deus, isso serve para mim, serve para você, serve para a humanidade inteira. Se eu e você não obedecer este evangelho, obedecer e crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, nós estamos debaixo da maldição, irmão. Mas a partir do momento que eu e você abrir o coração, aprender com esta palavra, buscar uma igreja que prega uma verdade, a salvação, a vida eterna. Porque, irmão, não adianta você buscar a igreja que prega só coisas materiais, coisas que vai perecer, que você vai morrer e vai ficar tudo aí. Não. Busca onde prega a tua salvação, vida eterna, santidade, arrependimento, para que você venha estar debaixo das bênçãos de Deus. Para que você venha, porque a palavra de Deus diz, bem clara, Mateus 6, se eu não me engano, 33, buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiramente busca a tua salvação, busca a tua vida eterna, a salvação da tua alma. Essa é a maior bênção que Deus quer te dar, a eternidade para tu morar no céu, para você viver em paz para todo sempre, a tua alma e a tua família, o teu próximo. Deus quer usar a tua vida. Mas se eu e você não aceitar esta palavra, não aceitar o que o Espírito Santo nos ensina através da palavra, como eu e você pode dizer que estamos debaixo das bênçãos? Não tem como, irmão. Então abre teu coração. E lá em Marcos também, capítulo 16, versículo 15, Jesus também dizendo para os seus discípulos: ide por todas as nações, começando por Jerusalém, pregar o evangelho de arrependimento, e aqueles que creem e for batizados serão salvos,
mas os que não crê, os que não aceitar, também será condenado. Olha aí novamente. Jesus diz, ide pregar o evangelho. Esse evangelho aqui, ó. As escrituras sagradas. A todo ser humano, a todos na terra, até os confins da terra, em todas as nações. Os que crerem, os que abrirem o coração e acreditar e obedecer os meus mandamentos, as minhas palavras, serão salvos. Mas os que não quiserem saber, os que não querem dar ouvido, os que viram as costas, já estão condenados, porque escolheram a maldição, escolheram viver desobedecendo a Deus, escolheram viver distante de Deus pelas suas atitudes, pelo pecado, preferiu as trevas de que a luz, como fala lá em João 3, no 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está aí a resposta. As pessoas, o ser humano está escolhendo mais viver nas trevas, na escuridão, no engano de Satanás, de que vir para a luz, que é Jesus. Vim para Jesus, para que Jesus mostre que elas estão erradas, que Jesus mostre que eu e você anda nos caminhos errados, o caminho do pecado é destruição para o ser humano. Por mais que parece ser bom, por mais que parece ser um caminho perfeito, mas quando chegar lá no final você vai ver que não valeu a pena. Foi tudo em vão. Então, abra o coração, venha para a luz, e a luz é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra o coração para Ele, porque Ele diz lá em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Casa fala de família, e a porta fala do teu coração. Deixa Jesus entrar na tua vida, que Ele vai te ajudar, Ele vai te dar a verdadeira paz, não como essa que o mundo te dá. De repente você está com saúde, você está com dinheiro, é tudo maravilha, mas quando acaba dinheiro, acaba a saúde, acabou a paz. Mas a que Jesus dá, pode acabar dinheiro, pode acabar a saúde, mas você está em paz, porque Jesus é a tua vida. Mesmo que se você tombar nessa terra, voltar o teu corpo para o pó, você vai morar no céu com Jesus. Agora não adianta você viver no pecado, nas coisas erradas, você tomba, volta para o pó teu corpo e depois você fala, vou morar no céu. Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele tem dado uma chance para nós aqui nessa terra. Se nós aproveitar e obedecer essa palavra, nós vamos morar no céu, porque nós estamos debaixo de uma bênção. E se nós não obedecermos, não queremos saber, nós estamos debaixo de uma maldição. Então, abra teu coração, busca Jesus enquanto você pode. E eu agradeço essa oportunidade. E compartilhe, que outras pessoas possam ver. E medite em cada versículo que foi pregado, em cada capítulo, que você vai ver que não sou eu que estou falando, mas é o próprio Espírito Santo de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que te ama, que está te alertando, porque Ele te ama. Primeiramente, Ele te ama, Ele quer te proteger. Os pais que quando às vezes dão uma correção nos filhos, chamam a atenção dos filhos, dão um conselho para os filhos, não é porque ele é ruim, não é porque ela é chata, não, é porque ama. O pai que ama, a mãe que ama, ela corrige os seus filhos. Assim é Deus comigo e com você. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz.